Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast, hoje com o primeiro episódio em português. Eu sou Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. Esse episódio de Jiu-Jitsu e Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga a BJJ Connections nas mídias sociais e fique por dentro do conteúdo maneiríssimo que eles têm. Mande uma mensagem para eles no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu e Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingirem suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. São uma das marcas de esportes e de lutas mais famosas de Dubai. Na Europa, estão dividindo todos esses sentimentos e estilo de vida através de seus produtos. E em breve, estarão disponíveis também no Brasil. Acesse agora, @cervicalkimonos no Instagram. Nosso convidado de hoje é faixa preta de Jiu-Jitsu terceiro grau, tendo ministrado aulas por inúmeras cidades do interior de São Paulo, fisioterapeuta formado pela Fundação Educacional de Fernandópolis, São Paulo, e especializado em quiropraxia clínica pelo Centro de Tratamento da Coluna Vertebral em Varginha, Minas Gerais, especializado em terapias manuais pelo Instituto de Coluna Vertebral de Piracicaba, São Paulo, concluiu o curso de Medicina Osteopática da Fundação Educacional de Fernandópolis, aprimoramento e formação em osteopatia estrutural e terapias manuais pelo IDOT, Instituto do Curso de Osteopatia, acupuntura humana pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, foi professor de Jiu-Jitsu nas Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, é fisioterapeuta e massoterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro, também é CEO e fisioterapeuta do Instituto Spine em Campinas, São Paulo. Além disso, ainda ministra cursos na área de fisioterapia desportiva, ortopédica e traumatológica por todo o Brasil. Tenho a honra e a satisfação de receber no episódio de hoje Maurício Gomes. Pô, privilégio, satisfação é minha, Carlinhos. É prazer estar dividindo esse espaço contigo e com você, pela amizade que nós construímos ao longo desses anos, o prazer é redobrado. Satisfação é minha, meu irmão. Tudo bem, na medida do possível, né? Dentro das possibilidades, estamos bem. É verdade, está passando por uns momentos meio complicados aí para todo mundo, na realidade, né, irmão? Agora, perguntando um pouquinho das origens, né? Onde nasceu, que região, como foi a infância, o período de adolescência. Se apresenta para o nosso público, por favor. Cara, eu sou do estado de São Paulo, sou do interior, bem do interior do estado de São Paulo. Estou ali na divisa de Minas Gerais. Sou de uma cidadezinha chamada Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto. Sou nascido e criado ali. E depois de uma certa fase da minha vida, no final da década de 90, eu vim para Campinas tentar trabalhar aqui, mas aí não deu muito certo, fiquei 2 anos. Depois eu voltei para o interior e lá foi quando eu comecei a estudar e me graduei em fisioterapia. E no finalzinho de 2007 eu voltei em definitivo para Campinas e cá estou residindo desde 2007. Estamos aqui. Tá certo. Para a gente entender um pouquinho essa sua relação com o esporte, quando que você começou a praticar esporte assim, de uma maneira um pouco mais sem ser aquela brincadeirinha, né? Porque a gente sabe, no Brasil a molecada sai, brinca na rua e tal, mas no âmbito realmente esportivo, quando você iniciou e se já foi com algum tipo de arte marcial ou não? Não, Carlinhos, assim, a minha infância ela é muito ligada com o meu irmão, né? Meu irmão sempre foi ligado à arte marcial, mas num primeiro momento meu irmão era capoeirista, né? E na minha adolescência, como todo garoto, eu jogava futebol, né? Eu era goleiro e, modéstia à parte, eu levava jeito pra coisa, cara. Levava jeito pra coisa e chegou uma fase da minha idade, dos meus 15, 16 anos, deu fazer teste em clubes e tal, mas meu pai na época não era muito fã, achava que não era legal, que tinha que estudar. E aí meu irmão sempre me levando para os lugares, acabei treinando capoeira, né? Então, na realidade, o meu início no esporte foi com a capoeira porque, né, foi uma tentativa de eu
ficar livre do autoritarismo do meu pai, entendeu? Então, meu irmão Entendi. acabava me levando para capoeira, e aí eu peguei gosto e tal. Mas eu fui conhecer o jiu-jitsu literalmente em 97 para 98. Foi meu primeiro contato com o jiu-jitsu, aqui em Campinas. Pô, que bacana, cara, que bacana. Eu também comecei em 98, olha que coincidência, hein? Pois é. Na realidade, em 97 para 98, eu estava já morando aqui em Campinas, nessa busca por tentar trabalhar. Estava numa fase um pouco meio perdido, assim, sem saber o que fazer. Não tinha nenhuma mentalidade formada. O que eu ia fazer, se eu ia estudar, se não ia? Enfim, eu precisava trabalhar, né? E meu irmão já começava a treinar jiu-jitsu já. Ele treinava aqui em Campinas, na Academia Ordim, com o Ninico, né? O Ninico foi o primeiro professor do meu irmão. O Ninico dava aula em família, né, cara? Era o Ninico, a esposa dele e os 2 filhos dele, né? O Tite e o Jordache. Sim. E meu irmão sempre ficava me chamando, né? Pô, vamos treinar lá, tal. E Carlinhos, né? Aqui em Campinas, né, cara? Você recém-chegado do interior, sem estudo, não conseguia um trabalho legal. E aí o que acontece? Sempre fui grande, pesado, e o que apareceu? Trabalhar na noite como segurança de festas, né, cara? E, então, assim, eu não tinha muito tempo para treinar porque eu trabalhava muito à noite, né? De terça para frente, eu trabalhava todos os dias à noite, então nunca me dava oportunidade. Sim. Aí teve um dia, cara, que era feriado, uma coisa assim, véspera de feriado, não tinha trabalho. O Mauro, vamos treinar, tal, vamos lá no Ninico, tal. O Mauro já era faixa azul, já quase um roxo, já faixa azul velho. Falei, vou lá, né? Aí o Ninico, né, na hora que me viu, né, novo, grande, pesadão, pô, vem treinar comigo, vamos treinar junto aqui com o seu irmão, tal. E eu, na época, Carlinhos, eu fui meio soberbo, cara. Eu falei, não, eu não curto esse negócio, não. Vou ficar agarrando homem e tal, como todo mundo, né? Aí eu falei, eu já faço uns rola, né? Uns pega lá na capoeira, o negócio é mais pesado, né? Aí ele falou, você gosta então do pega assim? Eu falei, gosto, tô acostumado, né? Eu falei, então faz um rola ali com o meu menino ali. Era o Jordache. Que na época era o quê? Faixa marrom já, o Jordache? Não, cara, era faixa roxa já, né? É um recém-roxa. Cara, na hora que eu vi aquele garoto, gordinho, só que tinha umas orelhas tudo deformadas. Pra mim, aquilo ali não tinha Não tinha entendimento daquilo ali, né? Carlinhos, eu achei que ele fosse dar nó nos meus braços, cara. Cara do céu, cara. Carlinhos, ele me finalizou de tudo quanto é jeito, cara. Ele me finalizou nos braços, me finalizou no pescoço, me finalizou nos pés. Olha, eu não gosto nem de lembrar. Eu falo, assim, com muita tranquilidade, foi uma das piores surras que eu já levei na minha vida, cara. Porque era um garoto, eu tentava usar o único recurso que eu tinha, que era a força, e era impossível, não valia de nada. Enquanto eu fazia a força, ele esperto, me segurava, né? Que na força bruta, é claro que eu tinha mais força que ele, mas ele me dominava, ele me segurava, parecia um carrapato, então eu não conseguia fazer muita coisa, aí eu cansava, ele pau. Aí na hora que terminou o rola assim, cara, eu com a cara fechada, meu orgulho lá debaixo da lona do tatame. Eu saí nervoso, assim, cara. Saí do tatame e fui saindo da sala. Aí o Mauro, assim, falou assim, onde você vai? Onde você vai, tá cara? Maluco, você tá louco? não faz tá maluco? Isso. Falei, não, eu tô indo lá na secretaria, tô fazendo uma inscrição desse negócio aí, vou aprender a lutar esse negócio, porque senão eu achei que eu sabia alguma coisa. Então foi assim, Carlinhos, foi meio que, como diz as coisas, né? É na dor ou no amor, foi pela dor. Porque eu tomei literalmente uma lição de um lutador de jiu-jitsu na pura técnica, né? Zero força, quem usou força foi eu. E ali eu fiz minha matrícula.
E aí, o que aconteceu? Eu dei muito trabalho no começo, né, Carlinhos? Porque eu sempre fui muito bruto, né, cara? Era muito difícil para mim ver um garoto de 15, 16 anos me dominar. E aí eu era o tipo do cara que se alguém me pegasse no triângulo, eu me jogava para fora do tatame com ele, com tudo. Para não falar que não batia estaca, né? Porque eu nem sabia que era isso. Estilo old school puro. Não, old school puro, né, cara? E meu irmão, não, vai com calma, tal, você é louco, vai devagar, tal. E aí, um dia o Ninico falou assim, ó, vocês têm que segurar a onda, cara. Porque esses meninos do interior aí, vocês tomam chá de pedra, pô, vocês estão loucos. Então vamos fazer o seguinte, ó, machucou alguém, enquanto o cara não se recuperar, não vai treinar. Aí eu falei, opa, pera lá. Então aí eu percebi, né, cara, que eu precisava do meu amigo, do meu companheiro para treinar, né, cara. Sim. E aí eu fui domando, cara. Fui domando. Depois de 1 ano e meio, eu tava treinando já. E aí o Ninico falou assim, ó, na realidade na Ordi na época tinha treino de segunda a sexta, né? Mas terça e quinta era o treino dos graduados, né, cara? Então, assim, o graduado onde poderia. o pau torava O mesmo. pau torava. Só que, assim, não adiantava você chegar lá na terça e na quinta, faixinha branca, que ele não deixava você treinar. Entendi. Quer treinar, faixinha branca, segunda, quarta e sexta. Mas o pau comia na terça e na quinta. E eu queria estar no meio da muvuca, né? E o Mauro já participava desse treino de terça e quinta. Então eu ficava pé da vida, né, cara? Falei, pô, eu quero treinar nesse, né, cara? E aí o que aconteceu? Eu comecei a dar trabalho no dia de segunda, quarta e sexta, né? Aí o Ninico falou, não dá para te segurar mais nesse treino não, pode subir. E Aí você foi aí promovido para os treinos de terça e quinta. eu fui pro treino dos graduados. Aí, Carlinhos, era bom. Porque só tinha azul velho, roxo e marrom, né? Aí que aconteceu? Aí que foi que o negócio começou a ficar legal para mim. Porque, Carlinhos, eu sempre gostei de treino da hora, né, cara? Sempre foi. Essa é uma característica que eu e o Mauro sempre teve, né? A gente faz um soltinho e tal, porque hoje a gente tem consciência, mas na hora que o cara colocava o joelho na cara, que eu falava, agora tá Agora maneiro. mudou a chave, né? Agora Mudou a chave, tá? Agora tá legal. E aí, com o tempo, você vai entendendo, né, cara, que treino duro é uma coisa, ser bruto é outro, ser grosseirão não é outro. A gente sempre gostou de treino duro, né, cara? E com isso a gente foi crescendo. Aí, quando o Mauro pegou o marrom, eu ainda era azul. Aí o Mauro quis voltar para o interior. Quis voltar para o interior para poder fazer o trabalho dele lá. Ele foi para Ilha Solteira. Na época era a cidade da família da ex-mulher dele. Então ele queria essa coisa de criar os filhos numa cidade pequena, ter qualidade de vida, e foi para Ilha Solteira e começou a desenvolver o trabalho lá. E eu fui com ele, né, cara, desbravar. Então, uma cidade que nunca tinha ouvido falar de jiu-jitsu na cidade, nunca tinha ouvido falar. O judô até então e a capoeira era o que predominava. Então, a cidade, na época, era lotada de valentão, né, cara? Tanto da capoeira como do jiu-jitsu, né? Então, tinha uns nomes meio famosos, assim, que todo mundo tinha medo, né, cara? E aí, cara, dois caras, do nada, montam uma academia de jiu-jitsu lá. que nem da cidade não eram, né? O Mauro tudo até era um pouquinho mais visível por conta da família da mulher dele, da ex-mulher dele, né? Mas eu não, nunca fui de lá, não tenho raiz nenhuma, né? E o Mauro falava assim, cara, você vai ser meu testa de ferro aqui, que eu não puder fazer, você vai ter que fazer para mim. E aí ele chegou no dia que ele foi abrir a academia, eu lembro, cara, como se fosse hoje, cara, era um salãozinho simples, cara, os tatame de palha, Carlinhos, de lona vermelha, velho. Aquele levinho para carregar, né? Nossa, era terrível. E a academia estava lotada, porque ele fez propaganda na cidade, carro de som, fez maior fuá, né?
E, pô, cara, lotou de gente, né, cara? Lotou de gente, assim, todo mundo querendo saber como a cidade universitária, né, Unesp, o campo da Unesp lá, muito famoso. Uhum. Um monte de estudante que já tinha um conhecimento de jiu-jitsu, estava lá esperando abrir. E aí, antes dele abrir, ele me chamou lá no fundo, ele falou, tó isso aqui. No que eu olhei na mão dele, tinha uma faixa roxa. Eu falei, misericórdia, velho. É, eu lembro que eu tinha um time. Graduado antes da primeira aula da academia. Mano, era old school no talo. E aí, irmão, eu lembro que eu tinha um kimoninho da Torá, da Bad Boy. Nossa, lindo, maravilhoso, né? Comprei em 12 prestação, tão quebrado que eu era na época. Carlinhos, assim, foi um sucesso, cara, no primeiro dia. Só que começou a aparecer os desafiantes, né? Os valentões da cidade, tipo assim, quem que é esses caras? E aí, cara, Querendo fazer aquele famoso confere, né? Exatamente, Carlinhos. E o que fez a gente crescer lá na época? Porque eu e meu irmão falava assim, Mauro, meu irmão chegava e falava para mim, Maurício, a gente tem que treinar, velho, senão os caras vão pegar a gente. Bora. Então a aula começava, as primeiras aulas às 18 horas, 15 horas da tarde a gente já estava lá, 3 horas da tarde. E aí, Carlinhos, começava o primeiro treininho de luva, né? Só de bermuda, mão limpa e couro. Começava em pé, trocava em pé, bateu, levou, bobeou pro chão e o pau comia no chão. Aí treinava assim mais ou menos 1 hora, depois mais 1 horinha, kimono. Treinava Para 2 horas. descansar. 2 horas. Para descansar. Treinava ali mais 1 horinha de kimono, acabava o treino, dava ali uma meia hora para tomar uma água gelada, e aí as aulas começavam. E aí tinha uns rola, né? Ou seja, foi assim que a gente começou, cara. Mas foi, cara, muito bom. Se tivesse oportunidade de voltar, voltaria e faria tudo de novo. Imagino. Né? Então foi assim, cara. Só que o que acontece, Carlinhos? Chegou uma certa fase, lá na Ilha Solteira, o jiu-jitsu estava bombando. Só que eu estava na casa do meu irmão, né, cara? Não me sentia à vontade. E era como se eu estivesse tirando a intimidade dele, com a família dele. E eu também sem intimidade nenhuma. Pô, já um homem, já, né, sem. Eu falei, Mauro, eu não preciso ir embora, cara. E meu irmão ficou, não, cara, você tem que ficar aqui, me ajudar e tal. Eu falei, preciso ir embora. Pra onde você vai? Cara, acho que eu vou pra Fernandópolis. Vou voltar a ficar lá com a casa do meu pai, da minha mãe. E se der, abro uma academia lá, cara. E foi dito e feito, Carlinhos. Eu fui para Fernandópolis, fiquei ali procurando um lugar para treinar, só que Fernandópolis quando eu cheguei, o pessoal já da cidade conhecia o jiu-jitsu, né? Entendi. Foi um faixa roxa da aula lá, ele era discípulo era um cara da Carson Gracie, de Marília, cara. Se não me engano, dos irmãos Rodrigo Poderoso, tinha uns irmãos, eles tinham um apelido, Rodrigo Poderoso, tá? Sim, Eu nunca sim. conheci pessoalmente. O cara Não, era também aluno. só conheci do pessoal É, comentar. e aí o cara era aluno dele, né? E, pô, esse cara tinha Rodrigo Poderoso. Falei, cara, quem que é esse cara, bicho? Aí eu tinha comigo dois amigos que eram da capoeira da cidade, que me conhecia por eu ser capoeirista, que hoje são os meus braços direitos lá em Fernandópolis. Um deles toma conta da equipe do meu irmão aqui no Brasil, que é o André, faixa preta também, 3º grau. Foram meus 2 primeiros alunos que eu formei, né? E o Fernando Moranga, né? Que é faixa preta também, professor de educação física, os dois. Eu sou um baita profissional. E ele falou assim, Maurício, eu ouvi falar que tá tendo treino aí no galpão de uma oficina mecânica dos caras aí. Eu falei, me leva lá. Me leva lá. Carlinhos, eu fui no espírito da maldade, irmão. Eu vou confessar. E aí, Foi Carlinhos, na hora. virado no ódio do Pincher. Cara, novo, no auge da forma física, sabendo lutar jiu-jitsu, eu fui lá, cara. Na hora que os caras me viram, os caras não quiseram deixar treinar, né?
Aí eu falei, rapaz, eu não saio daqui não, só se vocês me tirarem. Eu vim aqui para treinar e não... Ah, pô, nós só estamos brincando. Eu falei, não, eu vim para brincar também. Aí com muito custo me deixaram entrar, não, fui embora. E aí, Carlinhos, na hora que me deixaram fazer o primeiro rola, eu só parei quando acabou. Eu rolei com todo mundo, né? Mano, foi muito legal, cara. Ah, cara, ele tinha 20 e poucos anos, cara. Nossa, eu não cansava, era incansável. Não tinha lesão nenhuma, né? Os cotovelos inteiros, joelhos funcionando todos eles, né? Não precisava ficar colocando esparadrapo no dedo para não luxar as articulações inteiro. E aí, cara, eu conquistei o respeito desses caras aí. Eu falei, eu precisava conquistar o respeito desses caras para esses caras treinar comigo, né, cara? Que eu pensava, Claro. eu preciso fazer esses caras treinar comigo para o meu trabalho poder começar. E foi o que aconteceu. Literalmente, eu fui no meio dos caras dos valentões lá da cidade que aprenderam um pouquinho de jiu-jitsu. Só que, assim, eu percebi que eles não aprenderam nada. Né? Eles, na realidade, acho que eles foram iniciados ali na arte e não sabiam nada. E aí, quando eu conquistei a confiança deles, aí eu coloquei o negócio para funcionar, né? E aí Entendi. foi aí que eu descobri, Carlinhos, que eu acho que eu levava jeito para ser professor, cara. Aí eu peguei gosto da coisa. E aí eu realmente comecei a fazer um trabalho, né? Então hoje eu tenho, eu preciso até contar na mão, que eu formei, né, junto com o Mauro, mas os meus alunos mesmos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 9 faixas pretas, né, eu formei. Pô, que bacana, Maurício. Não, desse trabalho que eu fiz, eu formei 9 faixas pretas, né, e assim, eu fiz 2 campeão paulistas, eu fiz um cara lá 2 vezes campeão sul-americano, eu fiz um campeão mundial na primeira edição da CBJJO, não sei se você vai lembrar, foi lá no Lembro. Ibirapuera. Eu fiz era todo mundo queria conhecer qual que seria dessa federação, aí eu levei esse cara foi campeão na faixa roxa, meio pesado. E aí, cara, fui crescendo como professor. Só que aí, realmente, em 2008, eu percebi que não dava mais para ficar ali, né, cara? Eu já pensava em ter família, eu já tinha me formado em fisioterapia também. Eu comecei em 2002 e me formei em 2005. Queria crescer na minha profissão também. E aí eu vim para Campinas, né? O Mauro também já tinha se mudado para cá, já tinha professores em toda a região lá, né, de Fernandópolis, em toda a região ali do Noroeste Paulista, Minas, Mato Grosso do Sul, tinha filial em todos esses lugares. E aí eu vim para cá, e aí eu me mergulhei de cabeça na minha profissão. O jiu-jitsu ficou em segundo plano, eu praticamente treinava quando dava tempo. E aí treinava esporadicamente. E aí, meados de 2014, eu ouvi falar de um projeto no Emirados Árabes. Pois é. E aí, alguns professores, inclusive conhecidos do que a gente conseguiu fazer ao longo dessa vida dentro dos tatames, né? De alguns conhecidos que estavam levando a vida lá, estavam bem. E aí, eu lembro que mexendo na internet, um aluno meu mandou: Maurício, sensei, olha aqui que legal, uma foto, né, de 2 caras de farda camuflada, um dando armlock no outro, aquilo ali, o olho brilhou, né? Aí o Mauro já me ligou: vamos tentar, vamos. E aí a gente se inscreveu, eu particularmente me inscrevi sem pretensão nenhuma, e o Mauro também. Fiz o processo seletivo junto com ele, passamos, e
comecinho de 2015, lá no aeroporto, conheci um rapaz, um carequinha baixinho, assim, com orelhudinho, casca grossa. Esse Talvez num mais dos maluco. momentos, um dos momentos mais difíceis, acho que da vida dele, para nossa, foi despedindo da família, dos filhos, para ir poder seguir um nem sonho. me lembro que eu choro aqui. Foi, cara. Eu lembro que na hora que eu vi você, Carlinhos, no aeroporto, despedindo da sua esposa, dos seus filhos pequenos, o Mauro olhou para mim e fala: cara, eu conheço esse cara aí, velho. Esse cara é de Sumaré, pá. A gente tinha acabado de se conhecer em novembro, que ele veio trazer uns meninos para competir num campeonato que no eu seu organizava. campeonato. E aí, tal, e a gente estava naquele processo, a gente tinha feito uma parceria com o Rodrigo Cavaca, né, da recém-equipe deles, né, a Zenit, e você também estava em parceria na época com o Robert Drysdale, mesma equipe, pô, o cara da mesma equipe que a gente, mano, e tal, e você naquele momento difícil, a gente achando que você estava praticamente para desistir. Eu lembro que a gente pegou no teu braço, falou: velho, vambora, tamo junto. Aí eu lembro que a gente olhou para sua esposa e falou: olha, que a gente vai cuidar dele e tal. E ali começou a história de uma das amizades mais sólidas, né, que o jiu-jitsu pôde Graças a Deus, né, irmão? trazer pra gente. Glória a Deus pela vida de Glória a Deus. vocês. Eu acho que se não fosse vocês ali naquele momento, talvez eu tivesse ficado pelo caminho. Pois é, Carlinhos. E olha como são as coisas, né? Uma vez eu conversando com o Mauro e a gente falou uma coisa em comum. Se não fosse por você lá no começo, talvez a gente teria voltado. Porque assim, eu tinha uma noção de inglês, achava que tinha uma noção de inglês. Quando eu caí lá, eu percebi que eu não sabia nada. E você já esperto, já falava, já desenvolvia. Pô, eu não sabia sacar dinheiro no banco, irmão. Eu não sabia Eu lembro que uma vez você me levou no banco, você cadastrou uma senha para mim, você me ajudou a sacar. Pô, devia ter falado que tinha dado zica, lembra? Eu lembro disso, agora que você falou, eu lembrei. Devia ter sacado. Não saiu nada, olha que azar. Falei, pois é. Falei, Carlinhos, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Então foi isso, cara. Deus sabe o que faz, viu, cara? Ele coloca pessoas certas em lugares certos, em momentos certos. É verdade. E estamos aqui de volta, né, Carlinhos? A gente voltou. Realmente, muita gente fala: pô, você é louco, você é maluco, você voltou, cara, de lá e tal. Eu falo, cara, olha, eu não coloco, eu não desfaço sonho de ninguém. Eu acho que se a pessoa quer ir, ela tem que ir para conhecer e tal, viver a experiência dela. O que eu falo é que, para mim, já não valia mais a pena, entendeu? Quando eu decidi voltar embora, por alguns motivos específicos, eu saí daqui, Carlinhos, com a promessa de levar minha família em 3 meses. Foi a palavra que um profissional de lá, né, de um cargo de chefia lá, falou para mim aqui no Brasil: 3 meses você leva sua família. Quando eu cheguei lá, mudaram para 6 meses, depois mudaram para 1 ano. Já começou mal. E aí a gente tinha um salário e aí descobriu que o nosso salário era já inferior a um grupo que tinha chegado há 1 mês antes. Depois de batalhar tudo, igualaram. Mas, enfim, é um país diferente, são leis trabalhistas diferentes, e aí alguns benefícios foram realmente mudados, uns cortados. E aí eu comecei a colocar na ponta do lápis que realmente não valia mais a pena para mim. A gente teve, né, alguns percalços lá, alguns intempéries lá no desenvolver do projeto, que eu acho que não cabe aqui a gente falar, né, que é muito complicado, né? Mas eu pensei comigo, falei: olha, para mim não vale mais. Ainda uma hora, pô, tal, o que você vai fazer? Eu falei: não. E aí eu tinha recebido uma proposta para vir para o Brasil, trabalhar nos Jogos do Rio, né, na Paralimpíada. Sim. Eu falei: mulher grávida, oferta de trabalho no Brasil, pessoal mudando os benefícios, mudando algumas coisas. Eu falei: fui embora. Então, valeu.
a experiência, tenho muito saudade de lá. Fiz amizades lá como você, amizades que a gente leva por uma vida inteira. Mas, assim, quando eu me pergunto, tem vontade de voltar? Não, não tenho. Talvez de uma outra forma, de uma outra maneira, trabalhando na minha área, mas com o jiu-jitsu lá, para mim, hoje não vale a pena. É o que eu falo também para o pessoal que me pergunta, eu falo exatamente isso que você comentou, Maurício. Depende muito da pessoa, que às vezes o cara tem um outro estilo de vida, o cara é um faixa preta solteiro. Então existem inúmeros fatores, né? E como você falou, existiram promessas, ou existiram itens que foram oferecidos e que para uns aconteceu, para outros não aconteceu. Então, esse é o caso mister de cada caso é um caso. Cada um é individualmente... tem uma relação muito individual com o Emirados, né? Exatamente. Esse tempo atrás, eu não sei como, Carlinhos, não sei se isso acontece com você, mas agora nem tanto mais, mas me ligavam muita gente, cara. Muita gente me ligava, assim, depois que eu tinha voltado para o Brasil, achava o meu número, minhas redes sociais, me chamava no privado, pô, o que você acha? Estou querendo ir para lá, pô, eu queria, tem como você me receber aí na sua casa, na academia, para você falar, tal. E, cara, é muito difícil, né, cara? Foi o que eu falei, né? Vou me falar que está acontecendo isso, que está acontecendo assado. É verdade? Ele falou, olha, tem muita coisa que tem muita coisa que não é. Mas por que você voltou? Eu falo, pelos meus motivos pessoais. Agora, se você quer ir, eu acho que você tem que ir, cara, viver a sua experiência. Exatamente. Eu tenho amigos que estão lá e estão felizes, entendeu? Estão com a família lá, se adaptaram muito bem. Tem inúmeros amigos que voltaram, por inúmeros, alguns voltaram felizes, outros nem tanto. Mas, assim, tem realmente algumas coisas que não me foge dos meus princípios, né, Carlinhos? A gente conversa muito sobre isso. A gente tem muitos defeitos, né, irmão? Mas tem alguns princípios nossos que a gente não negocia, né, cara? E aí o que acontece? Quando atinge isso daí, aí mexe um pouco comigo. Aí eu não aceito e eu jamais, quando me pergunta assim, às vezes o cara insiste tanto para eu falar e aí eu acabo falando, né? Eu jamais trairia um amigo, a amizade de um amigo meu por causa de dinheiro, entendeu? E aconteceu comigo antes de eu vir embora. Pô, na época o meu supervisor, né? Pô, você não pode ir embora, você não pode ir embora. Porque, Carlinhos, o lugar que eu trabalhava era uma base, eu não tinha noção disso, eu fui ter noção disso depois de um certo tempo. Mas a base que eu trabalhava era uma base da Land Force, né, do Exército, de militares que tinham algum problema de saúde. Não estava ainda no tempo de aposentadoria, de ir para a reserva, precisava cumprir, né, o trabalho dele na ativa, só que ele tinha algum problema de saúde. E eu não tinha noção disso. Quando me selecionaram, usaram minha formação para isso. Falou, pô, o cara tem esse currículo aqui, pô, vou colocar ele lá. E em 6 meses que eu estava lá, eu estava tratando o major da base. Eu tratava ele. Aí que eu fui entender, cara. Eu dava aula, Carlinhos, terminava a minha aula, vinha um carro lá da área administrativa do quartel, me levava para lá, tinha uma salinha já pronta, com marca, tudo, o major vinha tratar a coluna do cara. E assim, eu fiz uma amizade com ele, tudo. E eu criei um vínculo com ele que a gente se tornou intocável lá. O pessoal tentava nos transferir de outras bases e ele não deixava, né? Sim. Vou tirar o cara que cuida da minha coluna aqui. E ele fala comigo até hoje, cara. Vira e mexe, chega um recado para mim pelo Instagram, né? Porque isso aí não tem preço, né, Maurício? Cara, não tem preço. Tempo para trás eu olhei assim, cara.
um nome diferente, né, cara? Porque quando tá em árabe não adianta, a gente não entende, né? Mas os caras têm 5, 6 perfis, né? Aí quando eu via o áudio, cara, coach, como é que você tá, pô? E os filhos? Coach, se você quiser voltar, fala para mim que eu jeito tudo para você e você vem para minha base, tal. Então, é aquela coisa. Esse tempo atrás, eu estava conversando com um dos coaches que está trabalhando lá, que inclusive foi na nossa turma, o Jefferson, né? Que é lá de Londrina e tal. Sim. Ele mandou um áudio para mim no WhatsApp, falou, o que você fez aqui? Pô, tá louco, todo mundo comenta, fala, já foi embora tem mais de 5 anos e todo mundo comenta de você aqui. É a que boa o seguinte... semente, né, irmão? A boa semente. Carlinhos, você conhece, né, cara? A gente chega lá, a gente faz amizade, os alunos todos faziam aula com a gente, né? Em lugar que era difícil você conseguir a adesão deles, com a gente, graças a Deus, a gente tinha adesão quase que de 100%. E isso, de certa forma, deixou uma marca lá. E eu sempre que eu posso, eu falo com eles. Mas eu falo para eles, olha, se vocês querem me ver, venham para o Brasil. Aí eles falam, olha que eu vou, hein? Eu falei, pode vir, que vocês têm casa aqui. Mas é isso, irmão. Então, cada um acho que precisa viver a experiência deles lá. Eu vivi a minha, foi bom enquanto durou, mas isso realmente hoje faz parte do meu passado, né? Tá certo, é isso aí. E a melhor coisa é isso que você falou, né, Maurício? De forma coerente, de forma racional, né? Não adianta também... Às vezes eu converso com o pessoal extraoficialmente, né, vamos dizer assim, Sim. E que tem muita mágoa, então fica bravo, fala e tal, e diz palavrão e não sei o quê, e que, na verdade, tem que ter esse discernimento, igual você representou perfeitamente aqui, né? Tem que ter o discernimento. Foi uma experiência, para mim não serviu por causa dos meus motivos, e para outras pessoas pode servir. E não é porque não serviu que você deixou de fazer amizade, que você deixou de fazer o seu trabalho, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Pois é, eu falo que o Emirados me trouxe várias lições, né? Essa coisa de equipes, de jiu-jitsu me deixou, na época, meio muito confuso, porque o negócio ali é muita flor na pele, né, cara? E eu já percebo que, cara, a equipe é legal, é importante você estar dentro do contexto de uma equipe para você ter representatividade nas competições oficiais, extraoficiais, mas, cara, o que eu fiz de amizade lá nossa, cara. Eu tenho amigos que quando estão no Brasil de férias, já me encontrei com vários, já me encontrei com o Pedro, que na realidade é daqui de Mojimirim, me encontrei com o Luizinho Mineiro, que trabalhava comigo, né, cara, na base. A gente sempre, quando ele está no Brasil, ele liga para mim. Esse tempo atrás, né, um tempo atrás, numa competição em São Paulo, encontrei o Dibi, cara, né, que é teu brother também. Enfim, é muito interessante, né, cara, que esse tempo atrás eu estava com a minha família passando férias no interior de São Paulo, em Olímpia. E olhando assim, no meio daquela muvuca, no mesmo hotel, eu olhei um cara assim e falei, pô, conheço esse cara, velho. E aí o cara ficou meio desconfiado de mim. Eu não sei se foi essa história, né? O cara meio assim. Aí só que teve uma hora que eu não percebi, eu cruzei com ele na fila do refeitório do hotel. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, e aí, coach, boa noite. Ele se assustou assim, cara, o cara trabalha lá em Abu Dhabi. Trabalha na federação. Caramba! O cara ficou meio assim, né? Eu falei, não, irmão, tô no Brasil já faz tempo, vim embora. Ele, no primeiro momento, me confundiu com o Mauro, né? Uhum. Ele me confundiu com o Mauro e tal. Aí depois que ele se ligou tal, e, pô, não, cara, verdade, você é o Maurício, tá? A esposa dele também trabalha lá. Enfim, mas mundo pequeno, né? É que, graças a Deus, não tive desavença com ninguém, não tive nada. Mas a gente sabe que isso acontece muito, né? Mas foi legal. Tá certo. Maurição, se você me permite, eu queria dar claro. uma mudadinha na conversa, assim, mantendo o negócio da luta,
tá? Mas visualizando um outro cenário, que na verdade eu já queria ter te perguntado isso, mas eu acabei deixando passar, a gente se envolveu nas emoções, né, de 2015. No cenário pré-pandemia, né, pré-Covid, como você estava enxergando a associação que os atletas de luta estavam fazendo em relação aos serviços de fisioterapia? Porque a gente sabe que para a formação de um atleta, né, seja ele de qualquer área, mas da luta principalmente por causa da essência do esporte, né? Que ela é multifatorial, é técnica, tática, psicológica, e tem que ter o cuidado com as lesões. Como você vê aqui no Brasil os cuidados que os atletas de luta estavam tendo antes da pandemia em relação ao cuidado fisioterápico? Cara, o que eu posso dizer dentro dessa área, que ao longo dos anos eu acabei me especializando muito nessa área da traumatologia, da ortopedia, e a luta, principalmente a nossa arte, não fica aquém disso. A gente percebe que com a profissionalização do jiu-jitsu em si, esse nível absurdo que o jiu-jitsu atingiu ao longo desses últimos anos, né, os atletas têm procurado mais. Porque não é novidade para ninguém, porque o jiu-jitsu, o MMA, a arte marcial em si, o nível de treinamento do alto rendimento exige muito do condicionamento físico do atleta. E eu falo muito, inclusive nas minhas aulas, né, que eu desenvolvo nas pós-graduações pelo Brasil afora, eu sempre falo, esporte é saudável, esporte de alto rendimento já não é. Então, o atleta do jiu-jitsu hoje, ele já encara como um alto rendimento. E para você se manter em alto nível por um tempo prolongado, você precisa ter uma série de fatores que contribuem isso. E a fisioterapia, graças a Deus, ela foi reconhecida por esse nicho de mercado, né? Pelo lutador, pelo profissional de arte marcial, que é imprescindível. Então, a fisioterapia ela ganhou um outro status de reconhecimento dessa pessoa como um caráter também preventivo. Eu não é só quando eu tenho um problema que eu vou na fisio, eu preciso também fazer um trabalho preventivo de fortalecimento para que o índice de lesão diminui. Então, hoje a gente vê, né, atletas de ponta do jiu-jitsu profissional e do MMA tendo um fisioterapeuta como um profissional fixo da equipe multidisciplinar dele. Mas aqui no Brasil ainda, Carlinhos, o negócio está gatinhando um pouco, porque, como você sabe, como acho que todos nós já passamos, viver de luta aqui no Brasil é muito complicado, muito difícil. A gente conhece aí lutadores aí, profissionais excelentes que não têm condições de ter um convênio médico, né, cara? Você fala, já fui treinar em academia de amigos, o cara, pô, Maurício, estou com uma dor no joelho, o que está acontecendo? Aí você vai lá, você não tem muita coisa que fazer ali, porque o ambiente não proporciona, você vai fazer uma coisa, você percebe que o joelho, o ligamento do joelho do cara está rompido. Você fala, pô, irmão, vai cuidar, porque foi isso que encurtou a minha carreira como lutador, né? Os meus joelhos todos ferrados aí também. Então a gente percebe que no Brasil, os atletas de arte marcial, e jiu-jitsu propriamente dito, eles têm noção da importância, sabe que é fundamental para se manter em condições, mas nem sempre tem condições, cara. Às vezes, ele até pode te oferecer assim, pô, vamos fazer um trabalho em conjunto, eu te dou uma parte de premiação, tal, aquela coisa, te dou uma porcentagem, mas no Brasil, você luta um mundial e ganha uma medalha, pô, não tem uma premiação em dinheiro, a medalha é legal, pô, campeão mundial, medalha, tal, mas eu preciso colocar comida na minha mesa. Então, o cara é campeão mundial, usa o título e a imagem e a visibilidade que o título dá para poder conseguir um patrocínio, poder fazer seminários, ter mais gente na academia dele,
ganha dinheiro com camiseta, com exame. Ou seja, a gente necessita de algo um pouco maior. Eu lembro que quando eu voltei do Emirados, eu voltei cheio de ideias, né? E uma delas era tentar ver, será que não tem a possibilidade da gente criar uma cooperativa de lutadores para a gente poder ter um convênio médico exclusivo para nós, sabe? Se a gente for esperar isso de alguém grande, sabe, não vai acontecer. Vai acontecer então, nunca. Nunca. Então, é a gente que tem que fazer. Mas eu percebi que nem todo mundo, sabe? As pessoas querem, mas parece que não tem coragem, não tem aquela coisa, não tem visibilidade. Então, esse projeto ele ficou guardado na gaveta, quem sabe ele volta, mas era uma coisa que eu tinha vontade. E Carlinhos, por incrível que pareça, não é visando o dinheiro, não, muito pelo contrário, mas é que para o lutador ter condição, cara. Sim. Então, assim, é visível, ainda em Fernandópolis tinha um lutador lá, o Michel Demolidor, não sei se você já ouviu falar desse atleta, é um cara que pula, faz malabarismo e tal, fez um contrato no UFC, e ele passou uma temporada em Fernandópolis, e aí ele fez uma equipe, e aí ele levou um pessoalzinho para os Estados Unidos para ele lutar, só que ele não tinha condição de levar todo mundo, mas ele não deixou de levar o fisioterapeuta, entendeu? Porque o fisioterapeuta realmente que deixa ele em condições. Esse tempo atrás, nessas reprises que a Sport TV, a TV Combate tem feito, passou o centro de excelência do UFC, né? Acho que na Califórnia, uma coisa assim, o UFC Performance. Cara, Sim. passou um documentário, é uma coisa que eu vou tentar, eu não sei quando, como, quem vai me ajudar, mas eu preciso conhecer aquele lugar, entendeu? Porque você percebe que existe, mas é para um público ainda muito pequeno, muito seleto. Pequeno. Mas que é fundamental, né, Carlinhos? Seria o ideal para todos, né? Tem assim, eu faço o que eu posso, cara. Dentro das minhas condições, eu atendo um atleta, aí ele vai lá e leva o meu nome, a marca da minha clínica. Mas, assim, a gente faz o que pode. Mas é complicado, né? Você vê, é muito difícil, por exemplo, esse tempo atrás, vou falar de uma situação nossa. A gente estava treinando e tinha um garoto lá que ia treinar, mas você percebia que ele não estava evoluindo nos treinos por conta de uma lesão mal curada, entendeu? Sim. Aí eu fui lá e falei para ele assim, cara, dentro das suas condições, vai lá na clínica, que eu vou tentar te ajudar, entendeu? Aí o cara com 24, 25 anos, com potencial absurdo, mas já tem uma lesão crônica por não ter condições de ter esse cuidado. É muito triste. É muito triste. É verdade. Eu acho também, eu compartilho dessa sua opinião, que infelizmente no Brasil a gente perde muito atleta bom, muito atleta que poderia se tornar um atleta de ponta no jiu-jitsu, no taekwondo, no judô. Tudo. No judô ainda eles têm um respaldo um pouquinho maior. Né? Por se mas tratar de um aquele esporte negócio olímpico, né, mas é aquele negócio de 3, 4% dos praticantes. Né? Sim. Que às vezes o moleque não chega a disputar, no caso do judô, por exemplo, uma seletiva, porque ele teve também uma lesão que ele não teve condição de tratar e aquela coisa toda, né? O que acontece assim, no Brasil hoje, eu falo isso porque eu trabalho no alto rendimento, só que no paradesporto. Quem tem acessibilidade à equipe multidisciplinar, com médico, com fisioterapeuta, psicólogo, é o atleta da seleção. Então, até esse atleta chegar numa seleção, ele tem que vencer muitos obstáculos. Quando ele chega, ele tem acessibilidade, mas às vezes ele chega já cheio de lesões, entendeu? E aí, de vez dele se tornar... E mesmo assim, muitos se tornam fenomenais. Agora, imagina se você tivesse um trabalho de base, né? Eu falo, o Brasil é um celeiro, só que, lamentavelmente, a gente fica aquém de trabalhar com os fenômenos, aqueles que são fora de série, que surgem em 1 a cada 1000, que são fora de série, tem dom, tem talento, é nato, nasceu com ele, só lapida um pouco e o cara explode. Sendo que a gente poderia ter uma safra inteira. Sim, realmente. Maurição, aqui no programa, como o pessoal deve ter visto já,
O nome é Jiu-Jitsu e Café Podcast. Então, esse é o momento que eu vou dar uma pausa para o café, para a gente conversar sobre outros assuntos, tá? Sim. Então, inclusive, você dá licença que eu vou tomar o meu aqui. Meu Monster acabou, né? Então, não tive condições de ir no mercado, senão eu abria minha lata de Monster. Tá Esse certo. é um dos... Então, essa é uma das perguntas desse break. Você gosta de café, toma café ou só energético? Cara, eu vou falar para você. Eu gosto de café, mas de energético, nossa, eu gosto demais. Principalmente o Monster de garrinha verde que eu aprendi a tomar no Emirados, né? Tá Só certo. que eu aprendi de tal maneira que eu tomo Monster almoçando, comendo lanche, Toma tomo mais Monster à que água. noite. Se deixar eu tomo mais. Mas eu sei que não faz muito bem para a saúde, então não estou segurando a onda. Tá certo. Outra pergunta sobre o café. Qual o tipo de café que você gosta quando você toma um café? Forte. Café forte. Aquele da fazenda, mais preto que pneu. Isso, e assim, sei que não é saudável, mas eu gosto de café adoçado, né? Não gosto de melado, mas adoçado. Certo. Uma última pergunta sobre o café, para a gente poder retomar. Beleza. Lugar favorito da tua casa que você gosta de tomar o café? Sentado na frente da minha televisão, de preferência, assistindo uma porrada, né? Um canal, um MMA. Esse tempo para trás, tomei café às 9 horas da noite, uma canequinha que eu fiz na hora, e assisti uma seletiva aí do Abu Dhabi, né? Da seletiva do Abu Dhabi, né? Do World Pro. Show de bola. Tá certo.